Da atividade à depressão, passando pela síndrome do pânico, transtornos psiquiátricos que afetam todas as idades e muitas vezes só são combatidos com a ajuda da terapia. Os psicólogos são um grande aliado neste combate. E hoje, no dia deles, prestamos uma homenagem, falando um pouco sobre este trabalho tão precioso. O nosso convidado é o professor de psicologia da Univale, Paulo César Nascimento. Bom dia, professor. Bom dia. Quais são as consideradas as mais novas doenças da mente? Bom, de novas elas não tem tanto assim, né? Novo é o modo de nós considerarmos essas doenças ou esses transtornos. Então, se tem notícia da depressão ou do pânico, com outros nomes ou outras formas de classificar, é desde muito tempo, né? Na história da humanidade. Mas mais recentemente se tem mais divulgação de algumas delas, principalmente a depressão, o transtorno do pânico, ou a hiperatividade, ou várias formas de alteração que... E por que acontecem essas alterações, professor? Olha, muitas vezes existe uma discussão muito grande, porque tem um lado que se deve ao nosso funcionamento corporal, à atividade do cérebro, ao funcionamento dos neurotransmissores, mas tem um lado social também, né? Um lado que envolve os nossos relacionamentos interpessoais e situações de vida particulares. Professor, bom dia. A depressão, né, que já foi considerada aí o mal do século, tem aumentado e por quê? Bom, a gente tem percebido um aumento, mas por alguns motivos. Primeiro que as pessoas procuram mais tratamento hoje em dia e fica mais fácil então de você perceber, de diagnosticar e de saber que existem pessoas que são aflitas por esse mal, né? Então, pela divulgação do trabalho do psicólogo, do trabalho do psiquiatra, por perda de preconceito, se tem visto mais, se tornou mais visível a depressão recentemente. Então, não há como se ter certeza se ela aumentou tanto assim ou se aumentou a visibilidade. E isso ocorre, né, no caso do aumento propriamente dito, em função, em parte, das condições de vida modernas e do nosso organismo não estar necessariamente adaptado a elas. Pois é, esse corre-corre da vida moderna, tecnologia, esse bombardeio de informações, enfim, tem contribuído para que as pessoas se sintam mais depressivas. Sim, a perda de referências, né, referências na cultura, referências morais, éticas, a transformação muito rápida, essas relações entre as pessoas que estão tornando muito fluídas, muito líquidas, muito temporárias, isso faz com que se perca alguns suportes que proporcionam saúde mental. Então, nesse sentido, as pessoas ficam mais vulneráveis. Paulo, a psicologia trata crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? Quando procurar um psicólogo? Bom, primeiro, a pessoa deve se conscientizar de que procurar um psicólogo não é problema nenhum, justamente é uma proposta de solução para alguns problemas. Então, quando a pessoa percebe que o seu sofrimento está muito acentuado, né, quando percebe que as estratégias que ela tem usado, as formas que ela tem usado para lidar com as suas dificuldades não estão sendo suficientes, né, aí ela pode procurar um psicólogo para uma avaliação, né, e, caso necessário, um tratamento. Precisa de indicação médica? Não necessariamente, por enquanto, embora exista um projeto tramitando de que toda a questão de diagnóstico na área da saúde esteja subordinada ao médico. É o projeto do ato médico, que é muito polêmico e tem gerado muita discussão em toda a área da saúde. Existem serviços gratuitos para pessoas de baixa renda, no caso da psicologia? Normalmente vinculados às universidades, né, as universidades que têm filantropia, que têm trabalhos de extensão à comunidade, ou então organizações não governamentais, né? Infelizmente, na parte de saúde pública financiada pelas entidades governamentais ainda tem uma lacuna muito grande nisso, né? É necessário contratar mais profissionais. Agora, ainda existe um certo preconceito. Se você fala que vai a um psicólogo, as pessoas já ficam te olhando diferente. Está com um certo problema grave, alguma coisa... Como é que você avalia isso? Olha, nesse sentido, uma parte da responsabilidade nossa, dos psicólogos, e estamos lutando contra isso, vindo aqui, divulgando a nossa profissão. Numa data tão importante como hoje, a gente falar o que a psicologia é e desfazer alguns mitos sobre ela, é muito importante. Então, poder vir a público e dizer, olha, procurar psicólogo não é problema, é caminho para a solução, eu acho que isso é muito importante. O psicólogo mostrar o que ele faz e desfazer essas impressões equivocadas. Paulo, agora você falou do ato médico, né? Mas a gente percebe que evoluiu essa relação psicólogo-psiquiatra, né? Como é que aconteceu isso? Você percebe também? É muito importante hoje em dia a gente trabalhar em equipes multiprofissionais, né? O conhecimento também caminha, busca uma interdisciplinaridade e ninguém resolve tudo sozinho. Então, o trabalho do psicólogo junto com o médico, seja ele um psiquiatra, um neurologista, né? Ou com outras especialidades da área da saúde, como fisioterapeuta, enfermeiro, são fundamentais. Nós vivemos numa época que o trabalho deve ser em equipe. Ok, professor, muito obrigada e parabéns a você e todos os psicólogos. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia.
E o Bom Dia de hoje termina aqui.